Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Quero agradecer muito, mas agradecer mesmo, porque é uma emoção estar aqui nessa casa hoje. Como é bonito a gente ver esse tanto de pessoa, irmanados nessa casa de oração. E tenham a certeza que, para mim, eu sou a maior beneficiada com isso. Porque a gente que é aprendiz de palestrante, então no dia da palestra a gente fica muito focado. Então hoje, assim, por várias vezes, eu me preparei para estar aqui com vocês hoje. E essa ligação que a gente faz aí com o plano, isso é muito bom para nós mesmos. Então, eu acho que, em primeiro lugar, o que eu trouxe aqui hoje para falar é muito mais para mim do que para qualquer um de vocês. Porque quando a gente prepara, a gente procura alguma coisa que venha de encontro com a gente para poder passar. E o que eu trouxe hoje aqui para dizer para vocês, eu dei um título de mudança de rumo, que eu acho que isso é muito normal nas nossas vidas. É os nossos propósitos, e a gente acorda com propósito e talvez no final da tarde a gente chega o dia com tudo alterado. E na nossa vida não é nada diferente disso. Nós sabemos, todos nós espíritas, que nós sabemos da nossa programação, do nosso plano na hora de reencarnar. E nós sabemos também que quando nós chegamos na nossa pátria, quando nós fazemos o nosso retorno, aquele espírito amigo, aquele mentor espiritual que nos acompanhou durante toda a etapa da nossa vida aqui na Terra, está lá pronto nos recebendo. E nós sabemos que quando ele nos recebe com tanto amor e tanto carinho, com nenhuma cobrança, mas nós somos convidados a assistir um filminho, que aqui quando a gente está assistindo uma programação na televisão, ou até vai mesmo no cinema, se o filme não agrada, nós temos total liberdade para mudar de canal ou desistir daquele programa daquela noite. Mas quando nós chegamos lá, nós sabemos que a coisa não acontece assim. Nós sabemos que ali nós vamos sentar e nós vamos assistir realmente o filme da nossa vida aqui na Terra. E todos nós sabemos que a gente tem falhas. Todos nós sabemos que dentro daquele propósito com que nós chegamos aqui no início, nós falhamos. Mas Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria, nos dá quantas oportunidades for necessária. E Ele mais uma vez nos dá a oportunidade de voltarmos aqui. E quando nós somos preparados para a nossa volta, nossa, a gente não quer falhar. A gente quer fazer tudo perfeito. E pedimos muito mais do que somos capazes. Ah, dessa vez eu vou conseguir. Pode mandar que eu aguento firme. Mas também Ele conhece as nossas limitações. Corta pela metade o que nós queríamos trazer na bagagem. E assim mesmo, dessa metade, talvez 25%, nós conseguimos levar de volta. E eu tirei um texto baseado no livro do Richard Simonetti, que traz esse título, Mudança de Rumo. Quem tiver a curiosidade de quem ainda não leu o livro e quiser se aperfeiçoar mais e entrar mais na história, Richard Simonetti, Mudança de Rumo, é o título do livro. Mas ele diz mais ou menos assim, ele conta a história do nosso irmão Belisário. Belisário teve a felicidade de nascer num lar espírita. Foi preparado dentro daquele lar, com o conhecimento da doutrina,
conhecimento do Evangelho, conhecimento do trabalho da casa espírita. Belisário era um jovem prestativo, trabalhador daquela casa onde ele frequentava. Incansável aquele jovem. Que maravilha! Feliz daquele que podia conviver com o jovem Belisário. Conheceu uma moça que não fazia parte daquele grupo de estudo, de trabalho daquela casa. Mas aquela moça se encantou com Belisário também, impossível não se apaixonar por ele. Era uma pessoa muito dedicada. E ela, se aproximando de Belisário, também já veio conhecer a doutrina, do qual ela começa a trabalhar e fazer parte dos ensinamentos. Belisário tinha vindo com uma missão na Terra de deter grandes poderes econômicos. Ele era classificado como um homem de bem. Ele ia ter a posse, mas com a qual ele poderia dar a oportunidade a seus irmãos que ganhasse o pão com o suor do seu rosto. Que ele pudesse ensinar aos seus semelhantes aquilo que ele sabia. Que ele pudesse passar segurança para aqueles que dependiam dele. Belisário se casa. Seus negócios vão cada vez mais. É bem-sucedido, é querido por todos. Tem seus filhos, um lar equilibrado. Mas, infelizmente, Belisário começa a sentir o poder do dinheiro. Já começa a faltar tempo para trabalhar na casa espírita. Já começa a faltar tempo para a família. Já começa as suas reuniões fora dos horários do expediente, se afastando cada vez mais do lar, se afastando cada vez mais dos ensinamentos de Jesus. Sua esposa, sempre muito atenta e amorosa, tenta lembrá-lo dos seus compromissos com a doutrina, com o seu trabalho dentro da casa. Mas ele diz: não posso, uma reunião me aguarda. Preciso dobrar o faturamento, preciso fechar aquele negócio. Mas leva lá uma quantia, doa lá, porque eu sei que a casa precisa. Como a casa precisa. Como a casa precisa, sim, dos donativos. Mas não é só dos donativos que a casa sobrevive. A casa também precisa de trabalhadores de boa vontade. A casa também precisa de bons exemplos. E o nosso irmão cada vez mais se distanciava. Seus filhos também começam a seguir os passos do pai. É a porta grande, a porta larga, que se abre com facilidade diante deles. Porque a porta estreita é difícil. São os compromissos, são os deveres. Mas pela porta larga, o dinheiro falava mais alto. Certa vez a filha procura o pai e diz: papai, eu bati meu carro, eu atropelei alguém. Como que atropelou alguém? Sim, eu atropelei alguém. Tá, e quem era? Não vi, eu fugi. E o seu carro? Amassou bastante. Então não se preocupe, eu mando arrumar numa oficina de confiança para não levantar suspeita. Onde estavam os ensinamentos do nosso irmão? Um certo dia o filho chega para ele e diz: papai, estou com um probleminha. Qual é o seu probleminha, filho? Minha namorada está grávida. Ele tratava a gravidez como um probleminha. E ele disse: muito fácil resolver. Procura-se uma boa clínica. Livra-se dessa criança. Não é momento para vocês serem pais agora. Um irmão nosso, conhecedor da doutrina espírita, aconselhando o seu filho dessa forma. Se livrar do probleminha. Um filho, uma bênção divina,
criatura do nosso Pai, que é enviado para dentro dos nossos lares, aonde nós temos dever e obrigação de receber com mais puro amor, porque pertence a Deus. Mas ele resolvia assim, uma clínica boa. Os seus funcionários se apavoravam diante da sua presença, sempre muito mal-humorado, sempre cobrando cada vez mais. Se a mulher insistia muito, ele acabava, contra gosto, indo até a casa espírita. Quando o palestrante começava a fazer a explanação da noite, irritava-o profundamente. Isso não é problema meu. O que eu estou fazendo aqui? Com certeza estou deixando de ganhar muito dinheiro, ouvindo essas baboseiras. Foi abordado um assunto de uma creche que há muito tempo estava em andamento, mas o projeto não saía do papel. E ele pensava, o que eu tenho a ver com creche? Cada um que cuide dos seus filhos. Isso não me diz respeito, não é problema meu. Aquela senhora que ajudava sua esposa na sua casa, há mais de 20 anos lhe servia o café da manhã. Ele sequer sabia o nome dela. Jamais lhe dirigiu uma palavra. Ela lhe servia o café e também nem os olhos levantava, preocupada como ele poderia reagir. No trânsito, nosso irmão sempre tinha muita pressa, muito mal-humorado, ia desfilando palavrões o tempo todo. Algum motorista que precisava sair da sua garagem de ré e avançava uma parte da pista, ele se irritava profundamente. Negócios de oportunidade sempre levava vantagem. Certa feita, um senhor o procurou. Tinha que vender o seu único bem, a sua casa com quem vivia com a família, para saldar dívidas, porque ele era correto. E ele lhe ofereceu a metade do que o imóvel valia. O senhor tenta argumentar, mas ele sabia da necessidade daquele nosso irmão. E ele disse, é pegar ou largar, não tenho tempo a perder. Assim ia nosso irmão, tendo a infelicidade também de se envolver com uma jovem, tendo um caso extraconjugal. Nosso irmão cada vez se perdia mais. Mas a espiritualidade tinha planos para ele. Ele não podia desviar tanto assim. Nosso irmão estava doente. E Jesus disse que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E nosso irmão estava doente. E eles tinham que tomar uma providência. Eles precisavam trazer o nosso irmão de volta. Ele não podia desviar tanto assim do seu propósito. E num sábado à tarde, num jogo de futebol, um joguinho que deveria ser assim, uma coisa para desestressar. Solteiros contra casados, coisa comum assim. Ele sempre muito nervoso, muito desequilibrado, por causa de uma falta que o juiz marcou e ele considerou indevida. Arrumou uma confusão tão grande. E nossos amigos do plano espiritual disse, tem que ser agora. E nosso irmão leva a mão no peito e com um único gemido, ele acaba de sofrer um infarto. Não se sabe quanto tempo demorou para ser socorrido, mas foi bem rápido. E quando o nosso irmão abre o olho,
Para sua surpresa, ele percebe que o nosso irmão Ferreira está ao lado dele, sorrindo. Mas qual foi a sua surpresa quando ele viu que era o Ferreira que estava ali? Nosso irmão Ferreira era um trabalhador da casa, desencarnado já há algum tempo. E conhecedor da doutrina, ele disse: desencarnei. Tamanha foi a gritaria que Belisário desenvolveu, que nem Ferreira conseguiu ficar do lado dele. E ele percebeu que ele estava no umbral. E daí ele dizia assim: como? Eu no umbral? Mas eu trabalhei tanto pela casa. E as campanhas Alta de Souza que eu fiz? E o grupo de jovens? E foi se lembrando das coisas boas que ele fez. Eu não podia estar aqui, eu? E as somas que eu mandei em dinheiro para manter aquela casa em pé? Como pode? Ele não aceitava estar ali. Ele achava que ele tinha um lugar garantido. Quando ele se acalma, nosso irmão Ferreira volta e diz para ele: amigo, nós vamos te dar uma semana para você refletir. Mas a última semana que você esteve encarnado, só a última, eu gostaria que você relembrasse a sua última semana e depois nós vamos voltar a conversar. E ele começa a se lembrar que a filha havia batido o carro e que ele se preocupou em mandar arrumar o carro numa oficina de segurança. Ele se lembrou que o filho estava com um problema. Não era mais um probleminha. Ele se lembrou daquela senhora que há 20 anos lhe servia a mesa e ele não sabia o nome dela. Ele se lembrou daquele senhor que o procurou desesperado para vender o seu único imóvel e ele havia oferecido a metade do preço. Ele se lembrou daqueles motoristas que sempre estava na sua frente, lhe cortando a passagem. Ele se lembrou do seu caso extraconjugal, que sempre ele tinha que dar uma desculpa para a esposa, para poder fazer seu encontro, mas para a casa espírita ele não tinha tempo. Ele se lembrou dos operários, que ele só cobrava produção. E nosso irmão chorou. Chorou muito. E pediu perdão a Deus. Pediu perdão a Deus de coração. E nesse instante nosso irmão Ferreira diz para ele assim: meu irmão, abra os olhos. Olha para a sua realidade. Quando ele abre os olhos, ele vê uma equipe de médico sobre o peito dele, aplicando-lhe vários choques e chamando-o pelo nome. Havia se passado 3 minutos. E ele estava de volta. Mas muito consciente dos 3 minutos que ele passou no umbral. E esse nosso irmão tem a felicidade de ter a sua vida de volta. Teve a oportunidade de se lembrar cada detalhe do que acontecera com ele. Sentiu muito envergonhado. Olhou para sua esposa e sentiu uma dor profunda em pensar quantas vezes ele lhe dera desculpas que não eram verdadeiras. Chamou a filha, quis saber exatamente o local aonde tinha ocorrido o acidente. Pediu que se fizesse um levantamento.
foi encontrar uma senhora numa cadeira de rodas, porque ela havia quebrado as 2 pernas. Uma senhora que era arrimo de família. Chamou pelos pais da namorada do seu filho. Desculpa, gente. E comunicou com a maior alegria que iriam ser avós. Mandou chamar aquele senhor que havia lhe oferecido o imóvel e lhe ofereceu o preço justo. Pela primeira vez deu bom dia à senhora que lhe servia o café e lhe perguntou pelo nome. A mulher ficou mais ou menos assim como eu, não tinha nem voz para responder que ela se chamava Maria. Chamou pela esposa e pediu que a esposa olhasse as necessidades daquela mulher. Começaram a pensar que ele não tinha tido um infarto, mas que ele tinha batido a cabeça. Tamanha a sua mudança. Nosso amigo conseguiu. Retomou o seu caminho. Pegou aquele projeto daquela creche que estava no papel. Convidou toda a casa espírita a trabalhar em favor daquele projeto. E com certeza esse projeto chegou ao fim com êxito, como era o propósito. Bom, nosso irmão teve muita sorte. Foi muito agraciado. Mas e nós? Será que se a gente chegar lá, eles mandam nós de volta? Eu tenho dúvida a meu respeito. Então, nós estamos aqui. Nós não temos o contato físico com o nosso irmão Ferreira, mas nós temos o contato com o Evangelho. Nós temos o contato com essa casa que nos abriga. Nós temos a doutrina espírita, que nos traz as lembranças sempre. Nós vamos esperar chegar lá para mandar nós de volta? Eu acho que melhor não, né? Já que nós estamos aqui, então vamos aproveitar. Conhecimento não nos falta. O Evangelho sempre está à nossa disposição, ao alcance da nossa mão. Toda quinta-feira, essa casa oferece as palestras, oferece os estudos. Todas as casas espíritas têm esse tipo de trabalho, de palestras, de estudos. As ferramentas estão aí. É lançarmos mãos e trabalhar. E daí, com todas essas informações que nós temos, com os nossos conhecimentos, nós ainda tropeçamos. E nos deixamos influenciar por pensamentos negativos que não nos pertencem. E olha que nós sabemos quando o pensamento não é nosso, hein? Ai, ai, se não sabemos. Quero ver dizer que não sabia. Ah, sabemos, né? Assim como nós sabemos também que aquele bom pensamento foi o nosso amigo que soprou e nos orientou na hora. E daí nós nos deixamos nos influenciar e dissemos assim, mas eu não sei o que acontece comigo. E esse aí agora, eu classifico ele como pessimista. Porque ele sabe sim, mas ele prefere não saber. E o que é o pessimista?
Pessimismo é falta de fé. Pura falta de fé. De não acreditar. E por que isso? Por quê? A nossa fé em Cristo, a nossa fé na espiritualidade. Somos filhos de Deus. Fomos criados por Deus, que é o nosso Pai. Jesus, nosso irmão. E a Virgem Maria, nossa mãe. E uma doutrina que nos esclarece. Uma casa que nos abriga. E tem lugar para pessimismo? Não pode ter. Mau humor. A palavra já diz mau humor. Falta de amor. Como que nós ainda não aprendemos a amar? Amar a nós mesmos. Amar o nosso próximo. O ensinamento. Amar teu próximo como a ti mesmo. Que coisa maravilhosa o dia que nós realmente aprendermos a nos amar uns aos outros. Amor sincero, amor desprendido, amor verdadeiro. Sorrisão largo no rosto. Se alegrar com a felicidade do seu próximo. Ficar feliz, sim. Meu próximo está feliz, eu também estou. Isso é amor. Tem pessoas que dizem assim, não fala comigo hoje que eu acordei daquele jeito, tô mal-humorada. Por quê? Acabou de acordar. Abriu os olhos para a vida. Senhor Jesus, que bênção. Tô viva. Que maravilha. Falta de aceitação. Erramos. O erro de hoje é o aprendizado de amanhã. Não vamos ficar nos culpando a vida inteira por um erro. É normal. Jesus não disse que atire a primeira pedra. Quem nunca errou? Quem de nós que não erra? Aí eu vou ficar sofrendo por aquilo, me lastimando. Não dá tempo, gente. A vida é curta, nós temos que caminhar, nós temos uma proposta. Nós viemos de lá para cá com uma programação. E nós vamos ficar vivendo lá para trás. O que foi erro hoje, amanhã é acerto, é aprendizado. Depressão. Depressão é excesso de passado. A pessoa que ficar vivendo o passado, ela é depressiva. Porque Jesus disse que a felicidade não é desse mundo. E se nós formos ficar buscando o nosso passado, não vai ter tanta coisa feliz lá atrás. E a gente tem uma tendência danada para ficar recordando coisas ruins que passou. Alguém vem se queixar algo conosco, nós já falamos assim, que você não sabe o que eu passei. Ah, eu sofri, hein? Nossa, mas eu sofri. Passou, graças a Deus. Passou. Aí alguém lembra assim, e aquele tal coisa, assim, aquilo foi bom. Foi. Foi bom, sim. Então, a nossa felicidade é assim. Agora, aquilo que nos fez sofrer, aquilo que nos marcou, a gente tem tendência para reviver isso. É sofrer de novo. É ficar depressivo. E o nosso momento é o hoje. É o agora.
Não existe calendário nenhum no mundo que vai marcar novamente o dia 23 de maio de 2013. Vai? Não vai. Passou, passou. E o dia 24 não tem como viver ele hoje. É amanhã. Então é hoje. Hoje é o nosso momento. Hoje nós estamos aqui. Hoje nós temos um propósito de nos melhorarmos. Então é hoje. Ansiedade. Excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Tem gente que sofre por antecipação. Ai, porque amanhã. Ai, porque amanhã. Gente, amanhã vai chegar. E chega. No capítulo 6, Mateus diz: não se preocupais com o dia de amanhã, porque os pássaros nunca semearam e, entretanto, nunca deixaram de cear. Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe do que precisamos. E Deus sabe do que nós aguentamos. Então, aquela falta de fé lá em cima do pessimismo, aplica aqui agora. Deixa a ansiedade de lado. Coloca seus problemas na mão de Deus e acredita. Confia, Ele é nosso Pai. Não tem pai que dá pedra para o filho quando ele pede pão. O nosso Pai sempre vai estar olhando por nós e sempre vai dar o que tem de melhor. Tenham certeza disso. Acredita e confia nisso. Insegurança. Outra tendência que nós carregamos conosco. A pessoa insegura não consegue dar um passo. Tudo tem que se aconselhar com um outro. Nem sempre o nosso irmão está acompanhando o nosso raciocínio. Nem sempre o nosso irmão vai saber o que é melhor para nós. Você chega no seu amigo e diz assim: ai, estou pensando em fazer uma faculdade, o que você acha? O amigo já te olha torto, porque com aquela vontade que você perguntou, né? Ah, do que você quer fazer? Ah, acho que vou fazer administração. É fria. Ih, é fria. Pronto, acabou. E a tua programação? E aquilo que você acredita para você? E o teu aprendizado? Vamos pedir orientação. Se deu aquela vontade de fazer, se é aquilo que você quer, faça. A gente precisa ter uma direção. A gente precisa evoluir. Santo Agostinho nos ensina a fazer aquela autoanálise no final do dia. Senhor, meu dia hoje foi proveitoso? Foi motivos de queixa para alguém? O que eu fiz, Senhor, de errado hoje para não errar amanhã? Faça essa autoanálise. Olha para dentro de você. Faz uma prece pedindo a Deus que te ilumine, que te mostre o caminho certo e confia, dá certo. Fecha os seus olhos e diz assim: Senhor, fazei com que amanhã eu erre menos que hoje. Senhor, fazei com que o amanhã seja melhor do que hoje. Coloca esse corpo físico para dormir. Liberta teu espírito. Entrega nas mãos de Deus. E diz: Senhor, meu espírito está em suas mãos. Que ele possa aproveitar o descanso físico do meu corpo para um novo aprendizado. E aí vocês vão dizer que vão acordar mal-humorado? Não tem como. Teve uma noite de aprendizado junto com a espiritualidade amiga. E ainda vai acordar mal-humorado. Então nós não precisamos esperar chegar lá no umbral, nosso irmão Ferreira. Está aqui. São os ensinamentos.
Vamos arrancar o homem velho de dentro de nós. Aquele que crucificou Cristo. Vamos deixar fluir os ensinamentos. Vamos deixar as mágoas para trás. Vamos nos libertar, vamos nos conciliar com nossos irmãos enquanto nós estivermos a caminho do altar. Jesus nos ensinou isso, depois volta e faça a sua oferta. Não adianta fazer a oferta com o coração magoado, com rancor, inveja. Quantas coisas nós ainda carregamos dentro de nós. O orgulho, o bichinho danado que corrói e dói. Nós não sabemos perdoar e não sabemos pedir perdão. Como que é bom quando a gente tira esse sentimento de dentro de nós. Perdoar. Ou então, pedir perdão. Nós somos seres humanos encarnados. É natural que a gente erra. Por que não é natural se fazer perdoado? Por que que não é natural perdoar? Nós adquirimos certos hábitos e a gente faz disso lei. Então, o que que acontece quando nós temos determinados hábitos? Ele se torna uma comodidade, nos traz a felicidade, isso nos cria uma ilusão. Vou explicar mais ou menos. Nós adquirimos um hábito de uma vez por semana ir na casa espírita ouvir uma palestra. Bom, eu já fiz minha parte. É hábito, eu não deixo de ir lá uma vez por semana. Agora, o que falou lá? Falou. Por quê? Porque eu fiz um hábito e eu me acomodei a ir lá e ouvir. Mas do mesmo jeito que eu ouvi, isso me dá a ilusão que tá tudo bem. Porque eu vou lá uma vez por semana. Então, para mim, tá tudo bem. Eu estou acomodada dentro da frequência. Eu tenho a facilidade de chegar lá, me desligar e não prestar muita atenção, porque não me interessa muito saber. Porque a porta é estreitinha, né? E tenho a ilusão que eu estou fazendo a minha parte. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? O Espírito de Verdade responde: sim. E às vezes até com pouco esforço. O que lhes falta é a vontade. E como são poucos os que se esforçam entre vós. E realmente, são muito poucos aqueles que têm aquele propósito firme, que não faz como nosso irmão, que vem com uma programação e depois, diante da porta larga, se perde totalmente nos seus propósitos. Falta de esforço. Quantas vezes somos chamados ao trabalho? Quantas oportunidades nos é oferecida? E não precisa ser só dentro da casa espírita, não. Tanta forma de fazer um trabalho. A mãe, a dona de casa, que se dedica à refeição da sua família, que prepara as refeições com amor, que coloque a mesa, que ensina seu filho a fazer uma prece, em agradecimento ao alimento. Ao esposo,
que têm uma palavra para a esposa de carinho, de incentivo. Aos pais que abraçam vossos filhos e fazem deles homens de bens. É esse o trabalho que nos é apresentado. E às vezes a gente acha difícil. Poxa vida, todo dia a mesma coisa. Faz comida, lava a panela, limpa o fogão. Todo dia a mesma coisa. O marido chega em casa, a mulher reclama dos filhos. Os filhos acham que os pais são caretas. Estão fugindo dos propósitos. Somos chamados ao trabalho dentro do nosso próprio lar. Somos os chamados aos trabalhos com nossos irmãos que cruzam nosso caminho durante o dia. Somos chamados ao trabalho por aqueles necessitados que precisam de um prato de sopa. Quantos trabalhos nos é oferecido? Mas nós temos de não nos esquecer de agradecermos a Deus todos os dias pelas nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados. Essa é a maior graça recebida ao Espírito. De colocar em prática nosso aprendizado do plano espiritual. Confiemos que Deus está na direção de tudo. Tenhamos a certeza que cada vez que nós nos lançamos ao trabalho, que nós lutamos com afinco, determinação e vontade de renovar nossos propósitos. Não nos esquecermos jamais que nós chegamos até aqui com o auxílio de alguém. E que sempre vai ter uma mão estendida para nós. Sabermos sempre que Deus está no comando de tudo, de todas as situações. Que Deus se alegra muito com o nosso progresso. Que Deus fica muito feliz com a nossa felicidade. Porque quando Ele nos criou para dar certo. Nós não somos peças com defeito na mão do Criador. Deus criou cada um de nós sabendo o que Ele estava criando. Por isso é que Ele está no comando de tudo. E se chegamos até aqui, mais uma vez eu repito, porque alguém nos estendeu a mão. E quando nós elevarmos a nossa mão, para segurarmos numa mão que com certeza do alto se estende, não nos esquecemos de estender essa, porque alguém aqui está precisando segurar nas nossas mãos. E aqui, meus irmãos e amigos, diante de vocês, com esses braços abertos, eu agradeço pela oportunidade e a paciência de vocês e recebam o meu abraço. Muito boa noite e que a paz do Senhor nos envolva. Muito obrigada.